Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 6, 12-18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer, de coração, aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 123, 124. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 39, 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão.
Na travessia da vida somos constantemente convidados a escolher entre dois caminhos, o da escravidão ao pecado e o da liberdade na justiça. São Paulo, ao escrever aos Romanos por volta do ano 57 d.C., dirige-se a uma comunidade cristã que vivia no coração do Império Romano, uma sociedade marcada por poder, opressão, idolatria e desigualdade. A carta é um tratado teológico e pastoral, destinado a judeus e gentios convertidos, com o objetivo de mostrar que a salvação não vem pela lei, mas pela graça, e que essa graça exige resposta concreta. Paulo não fala de uma liberdade abstrata, mas de uma libertação que transforma o corpo, a mente e o coração. Oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, ele diz. E isso não é metáfora, é chamado a conversão real. Hoje, em nossa realidade global, marcada por crises éticas, violência, injustiças sociais e uma cultura de imediatismo, essa palavra ressoa com urgência. Somos tentados a viver sob o domínio das paixões, do consumo desenfreado, da indiferença ao sofrimento alheio. Mas Paulo nos lembra, não somos mais escravos do pecado. Fomos libertados para servir a justiça. Isso se traduz em atitudes concretas, cuidar do meio ambiente, respeitar o outro em sua dignidade, combater a corrupção, promover a paz. Ser arma da justiça é ser instrumento de transformação, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. O Salmo 123 é um cântico de libertação. O povo de Israel, tantas vezes ameaçado por inimigos, reconhece que sua salvação não vem da força humana, mas do Senhor que fez o céu e a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Essa imagem é poderosa. Somos frágeis, mas protegidos. Somos vulneráveis, mas livres. No contexto bíblico, esse salmo provavelmente foi entoado após uma vitória inesperada, onde a intervenção divina foi evidente. Hoje podemos rezá-lo diante das nossas próprias batalhas, quando escapamos de uma depressão, de uma violência, de uma injustiça. Ali o laço se rompeu, e Deus nos libertou. No Evangelho de Lucas, escrito entre os anos 80 e 90 d.C., Jesus fala à comunidade cristã que vivia sob perseguição e incerteza. A parábola do ladrão que chega de surpresa e do administrador fiel é um convite à vigilância e à responsabilidade. Pedro pergunta se a parábola é para todos, e Jesus responde com uma exigência ainda maior: a quem muito foi dado, muito será pedido. Essa frase é um divisor de águas. Ela nos lembra que dons não são privilégios, mas encargos. Conhecer a vontade de Deus é bênção, mas também missão. Ser cristão não é apenas receber, é também entregar. No mundo atual, onde muitos têm acesso à palavra, à formação, à espiritualidade, somos chamados a viver com coerência. Se sabemos o que é justo, devemos praticar. Se conhecemos o Evangelho, devemos anunciá-lo com a vida. Se recebemos dons, devemos colocá-los a serviço. O empregado que se embriaga e maltrata os outros representa aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, vivem como se Deus não existisse. E o julgamento é claro: haverá consequências. Não por vingança, mas por justiça. A ação de Deus no mundo é silenciosa, mas constante. Ele age através dos que vigiam, dos que servem, dos que se oferecem como instrumentos de paz. Cada gesto de bondade, cada escolha ética, cada renúncia ao egoísmo é sinal de que o reino está entre nós. E mesmo quando tudo parece escuro, a luz da graça nos chama à vigilância. Porque o Senhor virá, não como ladrão que rouba, mas como pai que acolhe. E Ele quer nos encontrar despertos, atentos, comprometidos. Irmãos e irmãs, o tema central desta reflexão é a responsabilidade que nasce da graça recebida. Somos chamados a viver como quem passou da morte à vida, como quem foi libertado para servir, como quem vigia com amor. A palavra nos convida a assumir nossa missão com coragem, sabendo que o reino de Deus não é utopia, mas realidade que começa em cada coração disponível. Oremos.
Senhor da vida, que nos chamaste das trevas para a luz, aqui estamos, com o coração inquieto e os olhos abertos, desejando viver como quem passou da morte à vida. Tu nos libertaste do jugo do pecado, não para que vivêssemos na indiferença, mas para que fossemos instrumentos da tua justiça. Ensina-nos, Senhor, a oferecer nossos corpos, nossas palavras, nossos gestos, como sinais vivos do teu reino. Que nossas mãos não sejam cúmplices da violência, mas construtoras da paz. Que nossos olhos não se fechem diante da dor do outro, mas enxerguem com compaixão. Que nossos pés não corram para o egoísmo, mas caminhem ao encontro dos que sofrem. Vivemos num tempo em que muitos se embriagam de poder, de consumo, de distrações. Mas tu nos chamas à sobriedade da fé, à vigilância do amor, à prontidão do serviço. Que não sejamos como o empregado infiel, que se aproveita da ausência do Senhor para ferir e dominar. Que sejamos como o administrador prudente, que alimenta os outros com fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando. Dá-nos coragem para agir com justiça no trabalho, na política, na família, na igreja. Que nossas escolhas revelem que somos teus, mesmo quando isso nos custar conforto ou aplausos. Senhor, tu conheces nossas fragilidades. Sabes quantas vezes quase fomos tragados pelas águas da desesperança, da ansiedade, da solidão. Mas tu estavas ao nosso lado. Tu rompeste os laços que nos prendiam. Tu nos fizeste escapar como pássaros livres. Por isso bendizemos teu nome e proclamamos: nosso auxílio está em ti, Senhor, que fizeste o céu e a terra. Que nunca nos esqueçamos disso mesmo quando o mundo parecer desabar. Hoje queremos assumir nossa responsabilidade. Sabemos que muito nos foi dado: fé, dons, oportunidades, conhecimento da tua vontade. E por isso muito nos será pedido. Que não sejamos servos negligentes, mas discípulos vigilantes. Que a tua palavra não fique apenas em nossos lábios, mas se torne carne em nossas atitudes. Que a tua graça não seja em vão em nós, mas nos transforme em sinais vivos da tua presença no mundo. Desperta em nós, Senhor, a vigilância da graça. Que vivamos cada dia como quem espera a tua chegada, não com medo, mas com amor. Que sejamos fiéis no pouco, generosos no muito, atentos ao tempo e ao outro. E quando vieres, seja ao entardecer, à meia-noite ou ao amanhecer, que nos encontres de pé, com as mãos ocupadas no bem e o coração cheio de esperança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.